nosso querido doutor Marcelo Poli, vereador por Itapeva, mais uma vez presente aqui para falar de assuntos importantes. Doutor Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Grupo Cristal de Comunicação. Obrigado, Lima. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os espectadores aí. E o assunto é o financiamento, né? O financiamento de 30 milhões para a renovação da frota, que tem gerado debates. Na visão do nosso querido vereador, ele representa um risco real para as finanças do município. Esse valor, somado aos juros, pode ultrapassar 52 milhões de reais até 2036, perdão. A prefeitura foi transparente sobre esse impacto. A população tem noção do que isso representa? Qual que é esse balanço que o doutor, nosso vereador, tem? Ô Lima, eu acho que a questão do financiamento é um valor alto, né? 30 milhões, então é um valor que gera muita discussão em volta, né? Eu acho que alguns pontos são importantes na questão do financiamento, principalmente no momento que a gente vive hoje, que a gente tem uma taxa de juros aí, que é a taxa Selic, que norteia esses financiamentos, e é uma taxa que hoje está num patamar muito alto. Inclusive, nessa quarta-feira de hoje, o Banco Central vai anunciar, provavelmente no final do dia, um aumento nessa taxa aí de mais 0,5%. Então a gente está falando aí numa taxa de 15%, né? Então a gente tem aí o conhecimento que o financiamento ele gira aí em torno de 112% da taxa do CDI. Então a gente está falando de um aumento acima desse 15%, que gera aí em torno de 16%. Então se a gente for atualizar, até ultrapassa esses 52 milhões. Então financiamento não que seja ruim, mas tem que ser muito bem estudado. Não é um momento que a gente tem uma taxa boa para fazer financiamento, então tem que ser discutido muito isso. A gente recebeu na Câmara esse projeto aí na semana passada, então ele vai começar a ser discutido lá dentro da Câmara. Eu acho que alguns pontos que eu considero, não considero falta de transparência, mas eu considero com falta de aprofundamento no estudo do financiamento, que seria a gente ter alguns contrapontos aí, principalmente no sentido do seguinte: foi feito um estudo para avaliar o aluguel desses equipamentos, se foi feito isso, não foi feito isso, compensa fazer o financiamento ou compensa a gente alugar. Um ponto importante que dentro do financiamento a gente tem a compra de alguns automóveis, de carros simples. Então, se eu não me engano, são 20 carros simples e mais um carro para o executivo. Quando a gente fala disso, você imaginar que você vai comprar um carro próprio e vai chegar na concessionária e vai financiar 100% em 10 anos, é no mínimo uma loucura. Você vai pagar 2 ou 3 vezes a questão do carro e com 4, 5 anos você já vai ter uma depreciação muito grande desse equipamento. Então, isso aí tudo eu acho que tem que ser discutido. Eu vejo com muita preocupação esse financiamento. Eu acho que eu preciso entender melhor os valores, a gente precisa entender melhores quais os veículos que vão ser financiados, mas eu tenho bastante restrições e acredito que a gente precisa aprofundar muito essa questão do estudo desse financiamento. Sobre o contrato enviado à Câmara, há cláusulas que o senhor considera preocupantes ou abusivas, e os 600 mil reais em honorários bancários estão dentro do padrão ou chamam a atenção, doutor? Eu vou te ser sincero que a gente recebeu essa informação, que havia aí uma comissão para a Caixa Econômica Federal no valor de 2% do contrato, que equivale a 600 mil reais. A gente já vai pagar uma taxa alta, o financiamento ele já tem o juro, ele já tem a taxa de custeio ali do financiamento, e aí a gente foi surpreendido com esses 2% aí da Caixa Econômica Federal. A gente precisa entender um pouco melhor, será que esses 2% é para quê? É para o funcionário, é para a Caixa Econômica, é para quem fechou o financiamento? 600 mil é um valor alto, eu considero 2% um valor alto sim do financiamento, a gente precisa entender um pouco melhor. Foi colocado que era uma taxa boa, não vejo como uma taxa boa, a gente falar em 15% ao ano, mais taxa de custeio é uma taxa alta, aí você coloca mais 2% para 600 mil reais para a Caixa Econômica, então no mínimo a gente precisa entender isso melhor. Não acho que isso seja uma coisa comum em financiamentos, isso a gente não vê em financiamento de carro, a gente não vê em financiamento de casa, então eu acho que isso precisa ser discutido sim. É um valor de 600 mil que você vai ter que pagar imediatamente à Caixa Econômica. E a gente sabe que o município não está em uma situação fácil de conta, a gente tem escutado o executivo colocar que as contas estão difíceis, e aí 600 mil reais você dá aí de benefício aí por um financiamento que foi feito, não sei se para que seja
dividido ali entre funcionário ou quem participou do negócio, realmente é uma coisa que precisa ser vista assim. E haveriam outras alternativas viáveis, para que pudessem absorver essas demandas com menor impacto fiscal, doutor? Eu acho que hoje no setor privado, o que acontece? É muito comum hoje, e é uma coisa extremamente que vem acontecendo sistematicamente, as empresas têm optado hoje por terceirizar ou por alugar suas frotas, entendeu? Isso vem mostrando que há economia nisso. Você, nesses valores de aluguel, você já coloca manutenção, você já coloca seguro, então tudo já está envolvido. O meu grande questionamento, até fiz isso ao secretário algumas vezes, foi feito um estudo sobre o aluguel dessa frota, para a gente saber o que é melhor, pagar o financiamento ou pagar o aluguel. Porque a gente não pode esquecer, fazer o financiamento, você comprar o equipamento, não é só comprar. Você tem a manutenção do equipamento, você tem o seguro do equipamento para isso, e outra, a gente está saindo de uma frota, principalmente de maquinário para a zona rural, que são as Patrol, caminhão. Esses carros, esses equipamentos hoje, eles vêm com um nível de tecnologia que a gente precisa saber se o nosso pessoal aqui ele está apto a manipular esse tipo de equipamento. São equipamentos com tecnologia maiores, que precisam de um estudo maior. Então, assim, isso foi visto, foi feito esse levantamento no aluguel desses veículos, nos veículos pequenos ou nos veículos maiores. Então, assim, o meu questionamento e o que a gente tem que destrinchar ali hoje dentro da Câmara dos Vereadores é justamente isso. Foi solicitado algum parecer jurídico até o momento? Na sua avaliação, esse parecer é fundamental antes da votação, doutor? Na verdade, o projeto chegou lá para a gente essa semana passada. Ele vai passar nas comissões, ele está na comissão de legislação, que é a principal comissão aí hoje para averiguar esse processo, e com certeza ali não foi pedido inicialmente, mas com certeza a gente vai precisar de um parecer jurídico, sim, se isso tem fundamento, o que pode ser discutido, mas ainda não temos. E como é que está o posicionamento dos demais vereadores? Qual que é a avaliação do doutor? Há espaço para um debate técnico, uma pressão, ou por uma aprovação rápida? Como é que está acontecendo lá? Olha, um valor desse, quando você chega a um valor de 30 milhões, eu acho que todos os vereadores, o mínimo que tem que ter uma responsabilidade de discutir o projeto e não aprovar rapidamente isso. Não é um projeto que tem que aprovar rapidamente nesse sentido. Ainda se discute no executivo que as contas, a questão financeira, ela está difícil. A gente tem passado por um momento agora da questão do corte da Santa Casa, da Prefeitura na Santa Casa, da subvenção dos contratos ali de financiamento, justamente por uma questão de falta de dinheiro. Então, é um projeto que tem que ser visto muito minuciosamente, tem que se discutir, igual eu disse, a questão de aluguel, a questão de manutenção desses equipamentos. Os vereadores estão recebendo agora esse processo, então eu acredito que não há ainda uma opinião formada sobre isso. Eu sou um questionador grande do financiamento, principalmente por dois motivos. Uma, a taxa de juro não é uma taxa de juro momentânea propícia a financiamento, nem para a questão da prefeitura, nem para nós, pessoas físicas, não é um momento importante para você pegar financiamento, e principalmente a questão da manutenção desse equipamento, que eu acho que tem que ser discutido isso mais a fundo. Esse trabalho na Câmara demora quanto tempo para finalizar? Olha, não tem um prazo estipulado para que seja feito essa avaliação. Eu acho que a gente hoje tem que ter celeridade nisso dentro da Câmara, eu acho que tem que passar nas comissões, para a gente ter todo o trâmite legal ali aprovado, tudo. Acredito que tem que ser discutido isso logo também, até para a questão, vai fazer o financiamento, não vai fazer o financiamento, e qual outras formas que a gente vai ter para substituir esses equipamentos. Então, eu acho que tem que caminhar dentro do processo natural da Câmara dos Vereadores, mas eu acredito que a gente na Câmara ali vai dar celeridade nesse processo, sim. Agora, para finalizar, doutor, qual a mensagem que o senhor deixa para a população sobre a importância de acompanhar esse tipo de decisão, cobrar a responsabilidade fiscal dos representantes? A mensagem final para a gente. Eu acho que quando a gente fala em financiamento, financiamento sempre é uma coisa perigosa, tanto para a pessoa física, tanto para uma pessoa que vai lá e vai financiar um carro, vai financiar uma casa, ou vai financiar qualquer bem, ela sempre é preocupante, porque financiar, você vai pagar uma vez, duas vezes, às vezes até 3 vezes o valor daquilo que você financiou. Então, financiar nunca é a primeira opção. Eu acho que a gente tem que ter outras opções ali. E o momento do Brasil hoje não é um momento adequado para se pregar juro.
Inclusive foi colocado pela prefeita que seria uma taxa, o Finame é uma taxa boa, mas ao meu ver não é boa. Se você falar em 15%, 16% ao ano hoje em taxa de juro, isso não é uma taxa boa. Nós tivemos uma taxa Selic lá no passado, alguns anos atrás, que isso girava em torno de 3%, 4% ao ano. Hoje a gente está falando de quase 4 vezes isso. Então isso vai gerar um custo a mais para a prefeitura. E outra, nós estamos falando de dinheiro público. A gente precisa ter economia no dinheiro público. A gente precisa ter cuidado com o gasto público. Assim como a gente tem que ter no nosso gasto de pessoa física, muito mais com o dinheiro público. Então, eu acho que é um financiamento que precisa ser destrinchado ali na Câmara. Nós temos obrigação, como vereadores, de saber se isso vai ser ou não viável para a população. Quem vai pagar a conta são 10 anos. Então, a gente está falando aí praticamente de 2 ou 3 gestões que vão arcar com esse valor de financiamento. Então, não é uma coisa que vai acabar dentro dessa gestão atual. Não vai acabar dentro desse momento do Executivo nesses 4 anos. Então a gente vai estender para um outro mandato e até um outro mandato. Então 3 mandatos subsequentes, 2 mandatos subsequentes. Então tem que ter bastante responsabilidade. Não é chegar e achar que tem que aprovar rapidamente sem fazer nenhum estudo. E você fazer o estudo de viabilidade de aluguel dos equipamentos, isso eu acho que a prefeitura tem como obrigação de mandar junto com esse financiamento. Maravilha, doutor. A gente agradece a participação falando sobre esse assunto importante, né? E os microfones à disposição. Algo mais, um recado especial para os ouvintes, fica à vontade para passar. Obrigado, Lima. Eu já até me sinto à vontade aqui. Eu já tenho vindo aqui várias vezes aqui, então me sinto à vontade de falar. Eu acho que é fundamental vocês trazerem essas discussões, sempre discussões mais ali que são necessárias para a população. Então acho que vale essa discussão pública. Eu acho que a população tem que participar sim. Nós, vereadores, temos que escutar o que a população pensa sobre isso, mas paralelamente a isso a gente tem que fazer um estudo técnico sempre. Eu acho que todo o processo que você vai fazer dentro de uma definição da prefeitura ou da Câmara dos Vereadores, você tem que ter um embasamento técnico, um embasamento matemático. Vale ou não vale a pena? Então, eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir. Nós, como vereadores, e eu particularmente, estou ali sempre para fiscalizar. Eu acho que desperdício público a gente não pode ter. E eu sempre falo, gerir uma prefeitura, gerir uma cidade é a mesma coisa que a gente gerir a nossa vida pessoal. A gente tem que gastar menos do que a gente ganha e a gente tem que guardar dinheiro e evitar ao máximo o financiamento. Maravilha, doutor, muito obrigado. Agora, a missão qual é? Vai para onde agora? Eu ainda volto para a Câmara dos Vereadores hoje, tenho que despachar algumas coisas ali no gabinete e tudo. E também não deixo de ser médico, então a minha vida fica entre o vereador e o médico aí, que eu também não deixo a minha profissão nunca aí. E claro que não pode deixar o esporte de lado, tem tido um tempinho para praticar as atividades esportivas. Importante isso, importante pro bem-estar mental e pro bem-estar físico também que a gente faça. Nem que a gente precisa acordar mais cedo aí, mas vale a pena. Vale a pena. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente nos microfones da Clube. Uma excelente tarde. Obrigado, Lima. Eu que agradeço aí o Grupo Clube aí, FM, por estar sempre dando apoio pra gente aí. Maravilha. Obrigado, doutor.